Bom, então, pessoal, estamos para mais um episódio do fabuloso, fantástico e maravilhoso podcast do Cast, que é o Isso Podcast, o programa que está pegando todo mundo de surpresa aí, porque, afinal de contas, nosso mercado imobiliário é um pouco sério demais, é um pouco cheio de glamour, às vezes em demasia, e a gente gosta, na real, de trazer pessoas reais, pessoas convencionais, como todos nós somos, e mostrar que todos nós podemos ter uma carreira de sucesso nesse mercado, não tendo superpoderes, como as pessoas acham que a gente precisa ter para se dar bem. E o meu convidado de hoje vem direto de São Paulo, nós estamos numa conexão agora com São Paulo. Eu fico muito feliz em ter essa tecnologia a nosso favor de poder trazer pessoas para o mesmo ambiente, estando tão distantes, né? Então, este é o famosíssimo que eu estava aguardando, estava doente, estava todo bichado, o nosso amigo Joacir Borges. Joacir, que bom que tu está finalmente disponível, cara. Me conta aí, como é que tu está, meu cara? Ô, Casti, o prazer é meu, você sabe que eu fiquei até, acho que a minha gripe piorou quando você me fez o convite, eu não conseguia falar, enfim, mas foi uma briga grande. Eu tô bem, graças a Deus, um privilégio estar aqui com você, eu acho que legal. eu sou fã aí do trabalho de vocês aí, do mercado imobiliário gaúcho aí, o que vocês estão fazendo aí com o Rio Grande do Sul, para nós aqui é um privilégio acompanhar, participar. Eu estive aí ano passado e, cara, é incrível. O que vocês estão fazendo aí merece aplausos e merece muitas reverências. Vocês estão de parabéns. Então, para mim é um prazer poder estar aqui, trocar informações, contribuir, aprender com você, porque a gente aprende sempre. Então, é um privilégio. E parabéns pelo espaço aí que Isso Podcast já pegou. O nome é bom, né? O nome é bom. Pelo menos o nome é campeão, né? Exato. Não, o programa é bacana também. Pessoas bacanas, como você falou, pessoas reais, né? Pessoas que fazem acontecer, que têm uma vida normal como qualquer um. E eu acho que isso que é o mais legal desse seu podcast. Olha só, Joacir, o que acontece, né? Eu estava conversando, um dos convidados que eu tive foi o Akram, e ele é muito inteligente, né? O Akram tem uma cabeça fora do normal. Eu perguntei para ele sobre as aptidões de um corretor de imóveis, o que faz um corretor de imóveis se reconhecer antes de entrar no mercado, entender que seria uma boa oportunidade. Eu queria que você contasse um pouco, de forma assim bem resumida, como é que você entrou nesse negócio? Porque eu sei da tua outra profissão que você teve, depois nós vamos revelar para os curiosos, mas o que você se lembra, o que te fez enxergar que seria um negócio para você? Será que você tinha assim, puxa, mas eu não vou dar certo nesse negócio? Como é que era a tua visão anterior a se tornar corretor? O que você pensava dessa profissão? Boa pergunta. Na verdade, assim, eu brinco que eu caí de paraquedas nesse mercado. Por quê? Eu tenho uma história aí, muitas coisas eu até brinco com os meus filhos que eu tenho um certo orgulho de nunca ter, assim, eu tive na minha vida toda a carteira assinada uma vez. Entendi. Trabalhei na Caixa Econômica quando mais novo, né? Um dos freelance que eu fazia, tive a carteira assinada, nunca mais. E aí sempre minha vida foi empreendedorismo, empreender. E nessa eu tive academia de ginástica junto com o meu sócio. Ele me convidou para trabalhar, para administrar a empresa dele, né? Que legal. De academia, era uma rede de academias, 6 unidades, e aí entrei, teve uma briga de sócios, né? Ele e o sócio, briga entre aspas, né? Meio que cada um tinha uma visão, queria ir para um lado, e acabaram desfazendo a sociedade. Ele ficou com 3 unidades e eu entrei com ele como sócio. Fez uma e ficou com uma unidade só, e sociedade. E ficamos ali uns longos, acho que
4, 5 anos, indo bem, achando que era o suprassumo do universo, mas como tudo na vida, sem uma gestão de verdade, uma base, e aí, inevitável, quebramos. Nós quebramos, assim, a gente quando fala quebrar, a gente entende assim, pô, o empresário quebrou a empresa, mas ele tem o patrimônio pessoal dele e vida que segue. Não, nós quebramos mesmo de não ter dinheiro para comprar o almoço, vendi o almoço para comprar a janta, literalmente quebrados, enfim. E aí o Marco foi da consultoria de academias, eu fui para um outro ramo, de novo, trabalhar com o mercado de tecnologia na Claro, e fui trabalhar com empresas. Eu era consultor de empresas na Claro. Fiquei 1 ano e pouco, terrível. Você ficava fazendo trabalho assim de rua, de campo, de visita a empresas? Com empresas. Eu tinha algumas empresas, uma carteira de empresas, e eu tinha que ir nessas empresas e, obviamente, ver o consumo, ajustar, trocar, enfim, fazer esse trabalho de consultoria para a empresa para diminuir custo, enfim. E fiquei lá 1 ano e pouco. E, cara, naquela história também, cambal, você vendia, não recebia, completo. Assim, tudo que você pode imaginar de ruim, eu passei nesse sistema, né? Não na Claro, mas na empresa que eu trabalhava, que era uma representante da Claro. E aí o Marco foi trabalhar no mercado imobiliário, é um amigo, né, em comum, chamou aqui da Vila Nova Conceição, e ele me chamou, cara, vem trabalhar comigo aqui. Eu falei, fazer o quê? Ele falou, vem conversar comigo aqui, e aí eu te explico. E eu fui. Dias, cheguei lá, sentei com ele, com o dono, e aí o dono falou, olha, aqui você vai vender, alugar imóveis, que é o mercado tradicional que a gente chama. E assim, Castilho, eu não sabia o que era 1 metro quadrado. Que ano isso, Marco? Jacir, que ano isso? Isso foi 2008. O Marco, então, que te trouxe para esse caminho. O Marco ele me trouxe para a academia, quebramos juntos. Eu e o Marco, a gente tem uma amizade desde os 10 anos de idade. 10 anos de idade, estudamos juntos, enfim. E até hoje. E aí ele me levou para a academia, quebramos juntos. Enfim, cada um foi para um lado. Ele te chamou para uma melhor agora. Aí ele me chamou para uma melhor, enfim. E aí eu entrei no mercado, fiquei um tempo no híbrido. Isso é uma das coisas que se eu posso indicar para alguém, nunca faça isso, porque, cara, não dá. Você não faz nada bem feito. Eu fiquei na Claro, porque eu tinha tu queria fazer as projetos andando, coisas para receber. E eu ia de manhã na Claro, cedinho, trabalhava, 1h da tarde, 2 eu ia para a agência de imóveis, e aí saía para captar, para conhecer, vender, enfim. E fiquei 7 meses para realizar minha primeira locação nessa brincadeira. E aí, obviamente, decidi, falei, vou meter a cara aqui, e gostei do negócio, e é aqui que eu vou. E aí a gente ficou uns 4 anos nessa imobiliária e resolvemos montar nossa boutique de imóveis. Para você ter uma ideia, o mercado tradicional, a gente trabalhou, conheceu aquele mercado que você não consegue passar nenhuma informação porque te roubam, aquela história toda que a gente já sabe. É verdade. Enfim. É verdade. E montamos a nossa, com eu, o Marco e a Ruth, que éramos sócios, e 2 corretoras que estão com a gente até hoje. Que legal. A Cris e a Malela estão nesse processo com a gente até hoje. Que legal. E aí ficamos um tempo e conhecemos em 2017 a Rimax. Então essa boutique funcionou por um bom tempo. Funcionou na Vila Nova, Conceição, isso? Funcionou por 3 anos. Certo. Na Vila Nova, 2 anos e meio. Vocês cresceram, aprenderam, tomaram porrada, mas foram
Foram sobrevivendo. Trabalhamos no mercado tradicional 2 anos e meio, certo. 3 anos, e montamos a nossa. E nesse período a gente aprendeu muito, assim, com o mercado... Para variar na porrada, né? Com certeza. Vamos para o front e vamos apanhar. É o que a gente fazia, mas, assim, o mercado que me ensinou muito, né? Sou muito grato a isso. Sim. Mas, assim, e hoje, assim, acima de tudo, porque hoje eu tenho certeza daquilo que eu não quero. Então, eu acho que esse aprendizado, para mim, é maior do que qualquer outra coisa. Eu sei aquilo que eu não quero, aquilo que eu não cabe mais na minha vida, no meu momento, no meu modelo de negócios. Eu sei o que não cabe. Então, acho que esse aprendizado eu agradeço muito por ter tido dentro do mercado tradicional. Para ter tido até essa possibilidade de fazer essa leitura, né? Quando Exatamente. a gente, na realidade, a gente tem uma história similar no fato de ter trabalhado no mercado tradicional, que eu chamo também de tradicional, é que a gente tem que se adaptar, assim, né, Joacir, a gente tem que se adaptar aos ambientes que a gente trabalha, a gente tem que se adaptar às mudanças de mercado, mudanças de gerações, tudo a gente tem que se adaptar. Só que uma coisa que me incomodava é que você era obrigado a se adaptar ao que está errado. Exato. Ao que é errado. Exato. Aquela frase assim, ó, cara, relaxa que é assim, não entra nessa, esquece, vamos embora, vamos continuar. E isso você vai tirando um pouco do glamour da profissão, vai tirando um pouco da seriedade da profissão, vai tirando um pouco da tua expectativa futura. Isso me incomodava bastante. E é engraçado que a maioria das pessoas que eu converso, essa foi a razão que migraram principalmente, né? Principalmente para a nossa empresa, para o nosso sistema de negócio. Quando você conheceu a Remax, quando vocês conheceram a Remax, para quem não sabe, o Marco Aurélio, que ele citou, é amigo do Joacir de muitos anos. Marco Aurélio e a Ruth é um casal, marido e mulher, e são amigos do Joacir. Eles abriram uma das franquias, hoje uma das melhores do Brasil, inclusive. E Joacir, teve algum de vocês três, nesse processo de migração, que teve um pouco mais de dificuldade de largar o passado, largar as coisas do passado, se adaptar a essas mudanças que a empresa trouxe? Como é que foi isso para vocês no início? Eu acho que eu particularmente fui o que mais tive dificuldade. É isso que eu queria porque, saber. Assim, tá. Eu tive um pouco de dificuldade. O Marco, assim, ele abraçou o modelo, ele já abriu. Eu na Vila Nova, eu tinha muito, eu tenho ainda hoje, né? Uhum. Eu sou posicionado na Vila Nova, eu moro na Vila Nova. Então, eu conheço basicamente tudo aqui, né? Portarias, comércio, restaurantes, zeladores. E eu tinha o meu banco de dados, Casti, na época, que é o que quem trabalha no mercado tradicional sabe, ele vive do quê? De meta, de captação. Quanto mais imóveis a gente acha, quanto mais imóveis a gente tem, mais a gente tem possibilidade de vender. E depois a gente aprende que não é assim. Mas, enfim, dentro desse modelo que eu trabalhava, que é o tradicional, quando eu entrei para a Remax, óbvio que você tem sempre o foco na gestão, mas o que eu falei do híbrido, ter duas... cara, você tem um negócio aqui, eu tinha mais de quase 4 mil imóveis cadastrados no meu banco de dados, e aí o que acontece? Você vai para o seu dia a dia, óbvio que o seu foco é a gestão, mas você não abre mão do outro, aí você vai atender um cliente comprador, aí você tem uma locação, e isso para mim foi difícil virar chave. Eu demorei ali basicamente 1 ano, 2017, basicamente 7 meses, 8 meses, de 2017, para que eu conseguisse virar chave. Quando eu virei a chave, aí a história mudou e a coisa de fato começou a acontecer. Eu brinco hoje nas mentorias que eu dou, as palestras que a gente participa e troca de informações, eu brinco que para entrar nesse modelo, cara, não dá para você colocar o pé.
colocar o pé. Tem que mergulhar na piscina. Exatamente. E a piscina é gelada, né? Essa é a questão. A piscina é gelada, não é um ofurô que você vai adorar, vai ficar quietinho, esperando um sushi te entregar. Não é. Vai demorar para você se ambientar ao clima, mas tem que mergulhar e fazer a coisa acontecer. Eu acho que é disso que se trata. Então, eu acho que dos três foi o que mais demorei, mas aí, obviamente, nós temos uma gestão, uma parceria, né, uma sociedade muito bacana. A gente discute tudo é discutido, tudo. Se a gente não tem um consenso entre os três, votação, vamos sentar. Vamos sentar e vamos votar. Não chegamos num acordo, vamos votar. Então, mas assim, número 13 é perfeito, né? Nunca vai ter empate, né? Vocês têm muita sorte de ser 3. E a gente chegou em final de 2017, dezembro, sentamos e, cara, a partir de janeiro, só gestão, não tem mais essa de trabalhar o que você tem para tentar. Não, acabou, zeramos o sistema e partimos do zero. A partir daí que as coisas começaram a acontecer como corretor e como empresário, como empresa, como imobiliária. É que, Jacir, eu acho que a gente achava que nossa profissão era um profissional autônomo. Fomos ensinados que é uma profissão autônoma. Beleza, é bonito. Eu tenho 2 coisas que eu não gosto disso. Primeiro, que não acho que seja isso. Eu acho que é muito mais do que um profissional autônomo. Ele é muito mais um empreendedor do que um profissional autônomo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o profissional autônomo, apesar da palavra autonomia não ter um significado pejorativo, ela traz um significado, às vezes, de o cara achar que é ele, eu, tem que cuidar de mim, eu sou autônomo. Eu não devo explicação para imobiliária, não gosto de imobiliária, não gosto de chefe, não gosto disso, não gosto daquilo. Então, eu acho que são 2 armadilhas que o mercado imobiliário não fala para quem está entrando. Então, a gente gosta de revelar as verdades amargas, inclusive. E se você pensar, o grande diferencial que fez na tua vida e na vida do Marco e da Ruth foi quando vocês tomaram a decisão de mudar, literalmente, todos vocês. E é compreensível que você tinha receio, porque, afinal de contas, você já fazia a tua vida daquele jeito. Você tinha resultados. Você não media, né? Você não media quantas pessoas você tinha que falar para vender um imóvel. Hoje a gente sabe de todos esses dados. Hoje a gente consegue medir, porque a gente conseguiu pensar no óbvio. Vamos pegar a raiz para depois pensar no fruto lá em cima. Então, assim, você, vendo hoje o mundo como está hoje, você acha que o mercado imobiliário está mudando para essa nossa visão? Às vezes, aqui no Rio Grande do Sul, por nós estarmos distantes, apesar de a gente estar toda hora em contato, às vezes a gente enxerga só o nosso mercado e acha que o mercado é só isso aqui. E, ao mesmo tempo, a gente percebe o crescimento da empresa e o crescimento de empresas que só falta ser azul e vermelho, né? Só falta ser um nome com um tracinho. Então, todas elas começando a nos copiar. Você enxerga, e, ao mesmo tempo, paralelo a isso, a gente vê uma demanda absurda de pessoas falando só de inteligência artificial. O que você acha que é o grande inimigo hoje do corretor? Quando você vê que nós trabalhamos nesse setor de serviços de pessoas, e o que você acha que o corretor está perdendo tempo em demasia e em vez de fazer coisas que ele deveria fazer? Qual é que você acha que a agenda do corretor hoje deveria ser focada? O que você aconselharia? Uma pessoa que está te assistindo agora vai entrar trabalhar contigo na Remax Imob. O que ela deveria botar muita atenção ao entrar nesse negócio? Eu acho o seguinte, Casti, assim, eu falo por experiência própria, o corretor de imóveis, ele vive muito baseado na ilusão. Então, ele faz 350 coisas no dia, ele atende o cliente comprador, o vendedor, o lançamento, o corporativo,
tudo que aparecer, ele atende. Atende o cliente, o cara liga para ele, agora eu saio, vou fazer, eu tenho que atender. Eu tenho que, não posso deixar o cara respirar. Por quê? É o modelo, é o jeito que a gente aprendeu dentro desse mercado a atender. Hoje, o que eu vejo do mercado? O corretor que não se especializar, o corretor que não tiver muito claro qual que é o nicho que ele vai trabalhar, assim, eu brinco que o modelo da RE/MAX, que é o que eu trabalho hoje, que é o que eu vivo, ele pode ser adaptado, no sentido, ele pode ser incluído para locação, para venda, para corporativo, para o agro, mas entenda o que você está fazendo e faça bem feito. Tudo que o que está vindo aí, a tecnologia, ela vem para agregar. Mas, assim, eu vejo muito corretor hoje querendo ser influencer, eu vejo muito corretor querendo, eu vou agora, ele para tudo que é o básico dele, que ele tem que fazer de fato para prosperar na profissão, e ele vai se preocupar em fazer vídeo, ele vai se preocupar com o Instagram, com o Facebook. Isso tudo tem valor, tudo agrega, mas o básico, na minha opinião, qual que é? Relacionamento, é contato diário, visitas, conhecer imóveis, conhecer o bairro onde você está. Esse é o verdadeiro modelo, o verdadeiro negócio que o corretor tem que se preocupar. Qualquer outra coisa, ele pode terceirizar, não que ele não tenha que fazer. No começo você tem que fazer tudo. Certo. Depois, o que eu indico, quando você começa a entender a roda, a girar, como a gente brinca, passar a arrebentação, aí você busca um assistente para fazer o trabalho que tem que ser feito, que é importante, de baixa produtividade, mas o que eu hoje, como corretor, me preocupo e falo muito, que é uma coisa que a gente participa, para quem é da RE/MAX, para quem não é também, a gente tem a convenção anual, que para nós é espetacular, fantástico, aqui no Brasil, em Vegas, a internacional, e assim, eu vejo assim, eu já participei de todas, né? Basicamente, teve uma que eu não fui por questões de saúde também, mas a maioria delas, você vai, são os mesmos temas tratados. São a mesma, se você parar para olhar, são as mesmas coisas, por quê? É repetição. E mesmo assim, a gente às vezes, eu vou em todas, eu falo, uau, tem coisas que eu já ouvi, eu falo, uau, porque é o momento, então você tem que levar isso. E nessa última que a gente teve agora, que foi em Campinas, para mim foi espetacular. Foi assim, a que mais me trouxe conteúdo, e eu vi o Kio, que é um corretor assim, de cor negra, né? É um corretor... o cara vendeu puro, só dente e olho, né? Os dentes brancos. Tu viu a história dele? É inacreditável. De um mindset positivo, cara, é espetacular. Um cara que não tem tempo ruim, não tem, assim, 17 irmãos, uma hora ele brincou, falou, eu tinha que acordar cedo, porque senão eu não tinha café da manhã. Então, a dificuldade dele, a luta dele já começou dentro de casa. Então, isso para mim foi fantástico. E o cara vendeu 307 imóveis, Cássio. 2022. Antes dele vir para o Brasil, quando ele ganhou o primeiro prêmio dele, eu assisti a convenção mundial quando ele deu a parte dele. E ele contou, eu achei um barato, e era o primeiro ano dele de RE/MAX, ele tinha entrado na profissão naquele ano. Quando falaram para ele que ele terminou assim, só posso fazer uma pergunta? Então vocês estão me dizendo que quanto mais pessoas eu falar, me apresentar e conversar com elas, eu vou ganhar dinheiro? Então eu vou falar com toda a cidade. E aí os caras acharam que era brincadeira. Acharam que ele estava tirando onda. E ele... Não sei se ele chegou a falar isso agora. Sim, essa convenção não fui. Ele falou com toda a população ele ia no mercado. É fantástico. Mas então, assim, cara, é disso que se trata. E aí, nós perguntamos para ele, ok, você tem um dia ali,
fantásticos, né? O que você não pode deixar de fazer? E aí ele falou, cara, só tem uma coisa que eu não saio, ele trabalha 6 horas por dia, eu não saio do meu escritório enquanto eu não fizer meus 4 pontos diários. Que é uma regrinha que tem lá de contatos, visitas, gestões e venda. Ele tem que fazer 4 pontos. Contato é 0,5. Então, se ele não tiver, se é um corretor iniciante, o que ele tem que fazer? 8 contatos mínimos todo dia, para ele bater os 4 pontos. Ele tem que ter 8 contatos. Contatos é você conseguir falar com o proprietário e agendar uma possível visita amanhã, hoje, na próxima semana, enfim. Sim, foi feito contato. Ou, se ele já tem, aí ele diminui os contatos, faz uma visita, que é 1 ponto, fechou uma gestão, assinou uma gestão, são 2 pontos, e fechou uma venda 4. Simples. Então, o corretor tem que ter isso. 4 pontos todo dia. Para poder ir embora para casa. Exatamente. Aí você fez isso, e aí o que acontece? Óbvio, você pode fazer isso em meia hora, 1 hora, 2 horas, aí você faz o seu bloco de tempo. Casualmente, o tempo vai te ajudando a fazer cada vez melhor. Aí vai ser muita sorte que você vai começar a ficar cada vez melhor, né? Exatamente. E aí, a partir dessa convenção, cara, isso para mim, se você me perguntar qual que é o segredo do corretor, eu dou treinamento, mentoria, faço vendas, nós temos dentro da nossa operação o negociador, eu sou um dos negociadores, então o corretor tem uma proposta, ele traz para o negociador, a gente vai trabalhar, eu vou negociar. Eu tenho hoje um grupo, uma empresa com 3 agências, 3 unidades que a gente tem que administrar, e dentro disso tudo, cara, não pode faltar os meus 4 pontos, porque eu sou corretor. Quanto valeu essa convenção com esta coisa que nós estamos agora falando de graça para quem estiver assistindo, mas o quanto que isso faz a diferença hoje na tua vida? Talvez você já fizesse isso de forma desorganizada ou sem se dar conta que você fazia. Sem mensurar. Agora você mensura. Agora você sabe se você está mais perto ou mais distante de onde você quer chegar. Exato. Na realidade, né, Joacir, eu acho que o segredo do nosso negócio, que tanto a gente tenta fazer o mercado externo nos enxergar de forma positiva, não de forma preconceituosa, apesar de que isso já mudou muito, mas cara, o nosso negócio é compartilhar. O nosso negócio é de compartilhamento. Ponto final. Não é? É assim. Vou dar um exemplo bem prático de hoje que aconteceu. A gente fez uma venda de um imóvel em parceria com uma imobiliária, que a vendedora era uma pessoa viúva, extremamente insegura, com muitas questões que ela tinha muito medo de que desse errado a venda do imóvel dela. Teve situações na família dela que teve problemas em uma venda mal feita. Então, sabe, a pessoa só enxergava que pode acontecer comigo o que aconteceu com a prima dela lá. Então, a relação que ela tinha de segurança era conosco. Os compradores eram um casal jovem, completamente vinculados ao corretor de uma outra imobiliária, também não conheciam ninguém, com medo das pessoas, também com as suas inseguranças, que estavam naquele cara lá, tudo certo. Então, quando você faz essa união, eu tô com esse lado na mão, você tá com esse lado na mão, beleza, vamos embora, vou te ajudar. Qual foi o mais bacana? Os dois ficaram muito mais calmos e felizes. As empresas passam a se respeitar mais. Eu já tinha respeito para com eles, mas agora parece que precisava mais uma validação, assim, sabe? Então, cara, as pessoas que deixam passar essas oportunidades, elas vão se arrepender ao longo do tempo e ver quanto tempo elas perderam. Tu tem que idade, Joacir? Tu tá com 54. Tu tá com 54. Eu tenho 55. Esse Quintavários tem quantos anos? 21, 22? 20 e poucos, né? Não, 20, ele vai fazer, ele tá com 25. 25. Então, cara, nós aprendemos com um cara de 25. A gente tem essa é a grande valia do nosso mercado.
É a troca de ideias, porque, cara, aí a gente sempre pensa que aqui no meu estado, na minha cidade, no meu bairro é diferente. Não é, né, cara? Nada. Me Não fala uma é. coisa que eu queria muito saber. Me conta uma história que eu gostaria de saber de ti, o seguinte. Todos nós temos, no passado, lembranças de vendas que foram marcantes, importantes. Tem alguma história legal pelo contexto que te lembre, assim, que você gosta de lembrar dessa história? Não precisa ser por causa do dinheiro, tá? Não é a maior venda, não é isso. Mas alguma venda, aquela que tu pensa assim, cara, parabéns para mim, bah, que venda legal. Tu tem alguma que se possa contar? Tenho, cara, tenho uma que ela me marca muito pela situação, pela história, é um pouco triste, mas assim, muito aprendizado. Eu acho que aí eu passei a valorizar mais ainda essa questão de não olhar a comissão, de não olhar o dinheiro. É importante? Claro que é. Demagogo você falar, não, eu trabalho por um propósito, você essa piada. A gente trabalha, obviamente, para ter um retorno, para ter uma vida bacana, para ter resultados, enfim. Mas uma das vendas, eu me posicionei dentro do meu prédio, né, o condomínio que eu moro, e aí, hoje sou uma referência, e três anos atrás, me procurou a minha esposa, a Márcia, uma senhora do prédio, e queria vender o imóvel dela. Só que a mesma situação dessa sua aí, que se uma senhora que é meio desconfiada do mercado e ela queria ela queria algo que não é uma coisa comum. Ela queria vender o imóvel, ficar de locação nesse imóvel, né, sem pagar aluguel. Então, é uma situação que é complexa. Quem que vai? E pegamos, sentamos, entendemos, que eu acho que isso é algo que eu falo para todos os corretores. Para que você realize uma venda, o primeiro fator é você entender qual que é a motivação do seu cliente, qual que é a necessidade dele, qual que é o fator. Enfim, ela era de idade, ela tinha 2 filhos e ela queria já deixar a herança dela, né? Ela já tinha uma certa idade, queria deixar a herança dela para os filhos já em vida, para não ter problema, porque ela não queria que eles brigassem. Ok, pegamos a gestão, precificamos e aí iniciamos o trabalho. Já de imediato, eu, dentro do meu hall de clientes, eu lembrei de um investidor que compra e vende comigo, já tinha comprado no prédio, vendido, ele compra, reforma e vende. Só que ele é um investidor, ele quer saber do quê? Do lucro. Tal. E o que eu fiz? Falei, cara, eu só enxergava ele para essa situação pela proximidade. Marquei um café com ele, sentei com ele, expliquei valor tal. Ele falou, pô, Jacir, ótimo, fechado, confio em você. Já pode mandar, pode fechar, e já na sequência eu já vou entrar com arquiteto, com empreiteiro, reformo, aquele mesmo esquema e você já põe para vender. Falei, então, Ricardo, o nome dele. Eu falei, Ricardo, então, aí que tá a questão que eu preciso da sua ajuda. Ele, o que foi? Eu falei, então, é uma senhora, contei toda a história dela, não vou me alongar muito. Falei, e eu preciso que você compre, ele está muito abaixo do mercado, das vendas lá, exatamente por isso, mas eu preciso que você deixe ela morando no apartamento. Ele, ok, mas quanto tempo? 30, 60, 90? Eu falei, não, então, não sei. Falei, é um processo lento, porque os filhos estão tentando tirar ela de lá, mas ela não quer, tal, uma coisa. Então, assim, a gente tem que fazer. Ele falou, não. Ele olhou para mim e falou, poxa, mas você está pedindo isso para mim? Falou, cara, você me conhece. Eu falei, então, estou pedindo isso para você, porque eu sei que é uma situação atípica, mas conhecendo você como eu conheço, uma relação que a gente já tinha 2 anos, pode esperar. Eu achei que você era a pessoa certa. Aí ele olhou e falou, ok, tudo bem, responsabilidade sua. Eu faço, tranquilo, deixo ela lá dentro, não tem problema nenhum, mas é responsabilidade sua. Se eu tiver qualquer problema, você se responsabiliza junto comigo. Eu falei, fechado. Falei, ok, tá fechado.
voltamos, acertamos toda a parte comercial, ok. Fechamos a venda, deu sinal, ele sempre financiava, financiamento, tá. Resumindo, no dia que saiu o dinheiro do financiamento do banco, que caiu o dinheiro na conta dela, eu vim para casa e falei, Márcia, avisa a dona Sofia que tá tudo certo, dinheiro entrou na conta dela, ela pode já fazer as transferências para os filhos, tal, tudo ok. Isso de manhã, 10 horas. Cheguei em casa no final do dia, aí a Márcia toca o interfone, aí eu falo, posso falar com a dona Sofia? Ela não está. Ela não está em casa. Era noite, mas como ela não era uma senhora de idade, como ela não está? Não, ela saiu, tardezinha, né? Saiu andando e não voltou até agora. Aí já me preocupou, né? Eu falei, ué, saiu, foi aonde? Mas enfim, passou, tudo bem. Beleza. Dia seguinte, me liga o filho dela. Joacir, eu queria te agradecer muito. De verdade, eu não tenho como te agradecer, você e sua esposa, né, que minha esposa ajudou, porque você, não sei se você sabia de toda a história, mas a minha mãe estava doente e ela queria muito deixar as coisas organizadas. E a única coisa que faltava era a venda do apartamento para ela destinar o valor para cada um. Quando o dinheiro entrou na conta dela de manhã, 10h30, 11 horas, ela já ligou para a gente, avisou, fez a partilha, né, que tinha que fazer, como já estava programado, e à tarde ela saiu andando, foi para o hospital, que é uma quadra aqui, o Hospital São Luís, foi para o hospital, se internou, né, que não estava se sentindo bem, e horas depois faleceu. Então, isso é uma história que eu tenho hoje, assim, comigo e que transformou a minha vida, e da minha esposa, óbvio, porque foi uma coisa que a gente fez, assim, sem saber os detalhes da situação, mas buscando resolver um problema que o cliente tinha. O problema dela era esse, ok, como é que a gente resolve? Não é só vender, não é pegar, quero vender por vender, não. Como é que eu resolvo o problema dela? Então, a gente abraçou esse problema e foi buscar, e coincidências da vida, ela, no dia que o dinheiro entrou na conta, ela andando, saiu, foi para o hospital, se internou e faleceu horas depois. Cara, então, que coisa impressionante essa história. Você estava me contando essa história, eu estou me lembrando, o Brian Buffini tem uma parte um dos episódios dos podcasts dele, ele conta que ele foi atender uma vez, quando ele era corretor, um senhor de idade para vender uma casa, e chegou lá conversando com ele, e o senhor começou a mostrar os porta-retratos da família, explicando quem era quem, né? E quando ele chegou e falou da mulher dele, o senhor tinha perdido a mulher dele, estava viúvo. E disse que começou a ficar chateado, sentado. Ele senta aqui que eu vou conversar. Como é que foi essa história? O que aconteceu? Quando o Brian Buffini se deu conta, ele pegou... O senhor me dá licença que eu vou fazer uma ligação só para falar contigo. Ele ligou para a secretária dele e falou, cancela todas as minhas reuniões. Eu vou ficar aqui, volto amanhã. Vamos lá, vou ficar com o senhor agora. E disse que ficou conversando com ele a tarde inteira, tomou chá com ele, o cara contou a história, ficaram amigos, e ele vendeu a casa do cara. Só que antes de vender a casa do cara, mais adiante, no dia seguinte, ou 2 dias depois, ele, Brian, pegou um papel e uma caneta e escreveu um bilhete para o velho, agradecendo o velho e dando a dica do que ele tinha dito, que ele falou para o velho, eu vou ver qual é o nome do filme ou do livro, eu vou ver isso para o senhor. Daí foi lá e mandou para ele, né? Olha, muito legal essa história, pensa bem, o senhor viveu bem. Então ele fez uma carta pro cara. Deu lá. Passado um tempo, daí ele vendeu o imóvel, o velho foi. Passou um tempo, ele recebeu uma ligação de um dos filhos que o velho tinha morrido, que ele achava importante saber que o velho tinha morrido e tal, e que ele tinha a carta do Brian guardada e todo Thanksgiving, que é muito forte nos Estados Unidos, ação de graças, né? Sim, sim. O cara lia a carta dele para a família.
Espetacular. Aí eu questiono você, né, cara? Que nem tu disse agora. É óbvio que ninguém aqui tá de graça. É óbvio que nós queremos ganhar nosso dinheiro. Mas, cara, tem profissão mais legal do que essa, que a gente pode nisso, né, cara? Eu acho que, na real, talvez essa seja a sutileza que as pessoas não entendem do nosso negócio. Eu tive um corretor que trabalhou comigo por 6 anos. Eu formei um rapaz cru, muito humilde, jovem, muito puro, fazia um bullying com ele, fazia uma piadinha com ele, mas eu vi que ele era competente, eu vi que ele era um cara do bem, eu forjei aquele guri, virou homem trabalhando comigo, tá? E uma vez eu falei uma coisa para ele assim, falando, né? E ele disse que ele sempre se lembra disso, que é o seguinte, né? A nossa profissão ensina o cara virar homem, ensina a vida real como ela é. Sim. A quantidade de coisas que a gente se vê colocado no meio é tão grande que a gente nem percebe quantas habilidades a gente é necessário desenvolver ou, como tu disse antes, buscar colegas para nos ajudar. Exato. Questão jurídica, questão de arquitetura e engenharia. Pelo amor de Deus, tem muitas coisas. Agora, eu acho assim, né, cara? Se o cara tem esse espírito de empreendedor, ele não tem... Eu não consigo ver profissão melhor do que a nossa. Não, de verdade, eu não consigo. É difícil para mim pensar numa outra profissão. Eu sou suspeito para falar. Essa é a pergunta que eu vou te fazer. Se você não fosse corretor de imóveis, se o Joaci não fosse corretor de imóveis, qual profissão que você acha que você poderia se dar muito bem, seria um baita profissional, se você pudesse escolher uma profissão diferente de corretor de imóveis? Eu fui atleta, né? Eu sabia que tu ia falar isso. Eu fui atleta e, assim, eu acho que hoje eu tenho muito dessa... Da minha época de atleta, que é, assim, não tem como, o trabalho em grupo, você nunca, assim, você não vai muito longe sozinho, né? Por melhor que você seja, por mais habilidade que você tenha, você tem alguém do seu lado, tem alguém que faz algo diferente, que vai te ajudar, que vai te impulsionar. Eu acho que a disciplina é uma coisa que, sem disciplina, você não vai a lugar nenhum. Então, eu acho que eu não me vejo hoje fazendo outra coisa, a não ser ser corretor, ser gestor de empresa. Hoje eu adoro, eu estou migrando, eu estou numa fase migrando do corretor para o gestor, para gerir o grupo, a empresa, que é uma coisa que também está me dando muita satisfação. Eu estou gostando, eu estou curtindo poder, como é que se diz, poder formar novos corretores dentro da cultura que a gente acredita, que a gente viveu, que a gente vive. Então, isso é interessante. Mas se eu não fosse, eu acho que eu tive também uma fase muito bacana como atleta, e eu acho que é diferente... Você jogava futebol, né? Futsal. Joguei futsal minha vida inteira, e machuquei com 27 anos, e aí fui obrigado a parar, largar. Entendi. E aí eu comecei a trabalhar com outras coisas, academia, enfim. Mas o esporte, ele te ensina muito. E assim, eu acho que a diferença de você querer ser, eu falo isso pro meu filho, filho, não queira ser um jogador craque, busque ser um atleta, porque aí você tem disciplina, você tem foco, você tem uma série de coisas que forjam um ser humano com valores diferenciados. Então, eu acho que eu sinceramente, seria... se tivesse... Pudesse voltar e apertar um botãozinho. Exato. E se você pensar, né, Joacir, a nossa profissão, cara, ela é igual a um esportista. Ela não tem quase nenhuma diferença de um esportista. Eu estava assistindo um vídeo curto esses dias no Instagram do polêmico comentarista Neto,
né, que é uma figura, eu acho ele engraçado, tem gente que não gosta dele, eu gosto dele. Ele comentou uma coisa que ele tem razão, ele admira como ninguém o Cristiano Ronaldo, e ele fala isso que você falou agora. O Cristiano Ronaldo não é melhor que o Neymar, não é melhor que o Messi, mas ele se transformou num cara melhor pela coerência e repetição e seriedade. E ele fala uma coisa, o Neto falou uma coisa que ele tem toda a razão. Todos os jogos que você assistir do Cristiano Ronaldo, se você só ficar olhando para a cara dele, não olhar para o jogo, olha para a cara dele, o cara está completamente ligado lá naquele jogo. Ele está completamente focado, como se fosse o último jogo da vida dele. Parece que o mundo vai acabar se ele não marcar um gol, se ele não ganhar o jogo. E se a gente pensar de forma muito simples, a filosofia japonesa, que é o Kaizen, aprimoramento contínuo, né? Sempre melhorar, isso é uma coisa que todos nós podemos. Isto não é uma aptidão, não é um dom, não é nada mágico. É uma coisa que todos nós podemos sim ter. Resiliência não é, como é que se fala? Determinação, continuidade, repetição. E isso é uma coisa que acho que constância, talvez... né? Acho que constância... Constância. E se você pensar, também dentro do atletismo, em relação ao nosso negócio, a gente não ganha nada sozinho. A gente aprende com o outro. A gente aprende até com os erros dos outros. Exato. Pô, então, assim, é muito legal que tu tenha trazido para o teu trabalho essa tua bagagem do esporte, que eu acho que esse é um nicho que a gente poderia buscar, pensando agora alto aqui, estou pensando, só estamos falando entre nós aqui, nós tínhamos que pegar atletas para entrar no nosso negócio, convidar atletas para jogar no nosso jogo, porque eles vão ter essa grande valia de ser uma pessoa constante, né? Eu acho que isso, enfim, fiquei pensando no que você falava. E outra questão que eu queria ver contigo, para não ficar muito longo o nosso tempo aqui, você tem alguma coisa do teu trabalho que você gostaria de ter sabido antes, que você acha que você perdeu muito tempo? Se você pudesse apertar uma tecla de edição, que nem a gente pode editar esse filme aqui, se você pudesse voltar ao filme da história do Joacir Corretor, o que você teria apagado, ou melhorado, ou deletado de uma vez a tua vida? Nossa, tem algumas coisas. Não, mas tem algumas não precisa ser muitas. Os principais. Não, mas eu acho que assim, eu acho que uma a principal que eu sempre falo e que eu busco é exatamente assim, é você ter ter foco naquilo que você faz. Eu acho que assim, eu sempre fui muito do vamos apagar o incêndio, vamos resolver, vamos e vai pegando. Aquela situação de você chegar no final do dia, poxa, o que eu realizei? O que eu produzi? Nada. O que eu produzi? Nada. Trabalhou que nem um cavalo e não produziu nada. Exato. Correu, apagou incêndio, correu atrás do rabo o dia inteiro e não produziu nada. Quando eu entrei na RE/MAX, uma das coisas que eu aprendi, assim, duras penas, como dizem, o poder do não. E isso, para mim, foi transformador. O não em todos os sentidos. Porque o mercado tradicional, que eu fiquei ali durante 10 anos, ou trabalhando numa empresa, ou com a minha mesmo, com a nossa boutique, mercado tradicional, o que você tem que fazer? Você tem que atender, cara. O proprietário te trata mal, o comprador te insulta e você tem que atender. Cara, você tem que atender. É uma lead que cai ali, caiu a lead, você sai desesperado para mostrar para o cara e é para atender, não tem essa. Sábado, domingo e feriado. Quando eu entrei na RE/MAX, eu aprendi. Hoje, eu decido com quem eu quero trabalhar. A pessoa tem que entender do meu negócio, valorizar o meu trabalho. Ela tem que entender o processo, porque eu digo sempre, o meu maior parceiro hoje é o proprietário, é o cara que eu vou atender.
eu tenho que entender tudo dele e ele tem que confiar no que eu fazer, forte. Cara. Exatamente. E a partir daí, cara, pode deixar que eu cuido. Eu vou te representar perante o mercado. Então, aprender a dizer não, para mim, foi um aprendizado que, se eu tivesse tido essa possibilidade de apertar uma tecla, voltar ali 16 anos, quando eu entrei no mercado, com isso, cara, seria totalmente diferente. E ter um modelo de negócio. Eu acho que todo corretor ele precisa ter um modelo de negócio. Seja ele dentro da RE/MAX, fora, mas ele precisa ter um modelo de negócios e ele precisa entender daquilo que ele está fazendo. Ele precisa ser especialista, entre aspas. Especialista não existe, mas assim, você precisa entender muito daquilo que você está fazendo. Entenda. Então, vai trabalhar com locação? Trabalhe com locação. Vai trabalhar com venda? Trabalhe com venda. Qual que é o seu nicho? É comercial, terceiros, lançamento, mas tenha óbvio que vai cair uma coisa ou outra, você vai vender, você é vendedor, o corretor é vendedor, mas você tem que entender daquilo. Eu vejo muita gente hoje, o cara fala, o que você faz? Eu faço tudo. Faço tudo. Cara, que credibilidade que a gente passa. Não tem como. Então, posicionar é a prioridade. Se eu pudesse ter tido esse ensinamento lá atrás, de ter um posicionamento, de levar trabalhar... Mais a sério isso. Exato. E ter aprendido antes a dizer não, cara, isso para mim é fundamental. Hoje, assim, eu tem empreendimentos fantásticos que, cara, o cara não adianta, é aquele cara que já não criou aquela empatia na primeira visita, cara. Obrigado, sucesso, busque um corretor para atender. Infelizmente, eu não vou poder agregar, não vou poder te ajudar, e vida que segue. Exatamente. Se você fizer conta de comissão em cada reunião que tu faz, você nunca vai dizer não. Você não tem que fazer conta, você só tem que fazer conta de comissão quando tu fechou o negócio. Fechou o negócio, tá acertado, assinando, tu vai ter que fazer o contrato. Aí você vai ver quanto você vai ganhar. Por mais louco que pareça, é a melhor maneira que tem. Claro que no nosso ramo é diferente agora, porque agora nós estamos escolhendo os produtos que a gente quer trabalhar, então se torna um pouco mais previsível o que a gente quer ganhar. Mas a gente não pode entrar na grana. A gente não pode entrar nessa porque a gente sempre vai acabar aceitando. E dizer não é muito difícil. Dizer não é muito difícil. A gente é muito simpático e muito legal. Eu acho que o que a gente tem na rede, se você analisar de forma assim generalista, nós temos muita gente que diz sim para quase tudo. É só ver a quantidade de voluntários que estão sempre dispostos a ajudar nas palestras, nas formações. Sim. Ninguém diz não para a RE/MAX, né? Mas a gente precisa dizer não para aquilo que a gente não quer trabalhar e principalmente aquilo que a gente está vendo que a gente não vai ter sucesso. É cuspir para cima, né? É cuspir para cima. Depois eu resolvo. Não vai resolver. Não vai. Joacim, nós estamos indo para o final. Eu queria te fazer uma pergunta agora bem pessoal, que não é uma pergunta, é uma questão que eu queria te lançar, o seguinte. Dentro da tua vida, quem que seria uma pessoa conhecida, uma pessoa, pode ser internacional, não precisa ser brasileira, pode já ter até morrido, quem que você gostaria de ter tido a chance de conhecer, de passar uma tarde tomando um vinho, um café, conversando? Qual a pessoa que você gostaria de ter tido a oportunidade de conhecê-la? E depois me justifica um pouco da escolha dessa pessoa. Nossa! Essa pergunta é sacana mesmo. É sacana. Mas pode ser sacana. qualquer uma mesmo, qualquer um. Não tenha medo da resposta. Não, eu vou ser muito simples na resposta, porque é algo que eu me identifico dentro do meu trabalho, dentro da minha vida. Eu acho que eu gostaria muito de, hoje, assim, se eu pudesse, uma pessoa, Ayrton Senna. Por quê? Cara, eu assistia Fórmula 1. Fórmula 1, ela teve
Fórmula 1 até Antes o e Ayrton depois. Senna, antes e depois. É verdade. Eu assisti, assim, e o que me causava muita, assim, que eu ficava falando, uau, cara, como esse cara... o treinamento antes da corrida, os treinamentos antes da corrida, cara, era ele que ia lá mexer no carro dele, entendeu? Não é o... e olha que o cara já estava no auge, com o staff, com uma... Pô, assim, os melhores mecânicos, cara, não era ele que ia lá. Ele ia lá botar a mão na massa para entender, para ver, para saber como é que o carro estava, que era o carro que ia levar ele para a vitória no dia seguinte, na corrida. Então, isso para mim é uma coisa que me marca muito até hoje. E eu sou muito assim. A gente tem que delegar, porque senão a gente não cresce, mas o delegar não é soltar. Vai, Sim. faz e me traz o resultado. Não, eu gosto de verdade. entender, acompanhar, cobrar. Poxa, não tá bom, vamos fazer junto. Por que a gente poderia fazer de novo? Vamos fazer de novo aqui, vamos junto. Então, essa mão na massa que ele tinha, cara, e o sucesso que ele tinha, isso para mim é uma coisa marcante que se eu pudesse, eu gostaria de sentar uma tarde ali para entender, para ótimo. Conhecer mais. Ganhou. É um cara que a gente sente saudade, porque ele era um cara muito mais do que um piloto de Fórmula 1, né? Ele era um cara que representava todos os valores que a gente gostaria de ter de nós mesmos, né? Nós gostaríamos de ser reconhecidos na nossa profissão como o Ayrton Senna da nossa profissão. Exato. Um cara, a gente se inspirava pela forma como ele lidava, com a sinceridade que ele tinha, com a forma espontânea que ele tinha de falar. De verdade, é uma baita escolha. Você sabe que é um cara que normalmente volta sempre a ser citado, né? Ele não perdeu, ele ficou na história do esporte do mundo como exemplo de profissionalismo e de pessoa, né? Eu acho que ele deixou um legado. Acho que é disso que se trata. É um ser humano, um profissional que deixou um legado de vida, de valores, de profissão, um cara que é reconhecido aonde você vai hoje. Vou te contar, então, uma história minha que eu tenho que te contar que é legal. Uma ocasião, eu vendi um imóvel, eu era gestor numa equipe, esse rapaz que eu te falei que eu era muito duro com ele, que a corretagem era uma escola da vida. Uma vez a gente vendeu um imóvel para um cara em Porto Alegre, que ele era da GM, da fábrica da GM, e foi muito legal a venda. E a gente queria dar um presente para esse cara e não sabia o que dar, a gente não conhecia o cara. O cara foi muito legal conosco, foi uma relação bacana. E ele foi assessorado por um advogado de São Paulo, que depois a gente entendeu que era o irmão dele, não era advogado, era irmão dele. Então a gente ligou para esse irmão dele e falou: olha, deu tudo certo, obrigado por tudo e tal. O cara, não, vocês foram muito bem também, tá tudo jóia e tal. Aí eu pedi para ele: você pode me dar um favor, me dar uma dica? Ele: o que é? O que teu irmão gosta? A gente queria dar um presente pro teu irmão, a gente queria acertar. Então, a gente não sabe, eu tenho medo de dar bebida, às vezes o cara não bebe, porque vamos combinar, né? A gente acha que todo mundo gosta de espumante. Porra, cara, não é isso, né, cara? Não, exato, tem gente que não gosta. Aí eu falando com ele, o cara, não precisa, que bobeira, não faça isso. Eu falei: não, cara, por favor, ou tu nos diz, ou nós vamos comprar alguma coisa e nós vamos errar. Daí ele ficou quieto e falou: olha, eu tenho uma dica para vocês. O meu irmão adorava o Ayrton Senna. Qualquer coisa que você puder dar para ele relacionado a Ayrton Senna, ele vai gostar. Eu me lembro assim, ó, cara, muito obrigado. Eu desliguei o telefone, eu falei com o meu corretor esse, eu falei: cara, vamos para a Livraria Cultura. Ele: vamos comprar um livro. Eu falei: isso, lá tem um livro top do Ayrton Senna. Aí nós fomos de carro na livraria, chegamos pro vendedor. Imagina que delícia tu ser vendedor nesse dia. O vendedor veio assim e falei: você tem livro do Ayrton Senna? Tenho. Você tem algum livro do Ayrton Senna? O cara falou: não, eu tenho vários. Qual que o senhor está buscando? O mais caro. Aí o cara falou: pá, tem esse aqui, que é uma edição especial, era uma caixa de madeira. Cara, o livro era top, foi R$274. Isso faz 10, 15 anos atrás, por aí. Espetacular. Nós compramos, mandamos embrulhar,
deixamos na portaria do prédio dele e tal. Cara, esse cara, quando recebeu isso, ele ligou para o corretor e chorou no telefone. Aí, Ele olha disse aí. assim, vocês acertaram no meu coração. Eu não acredito que vocês compraram isso para mim. Vocês não precisavam fazer isso. Cara, que coisa mais legal do que impactar alguém desse jeito, né, cara? Exato. Que coisa mais bacana. E é essa... Superou qualquer expectativa dele. E é isso que é o nosso... Aí que tá, cara. O que as pessoas parece que não compreenderam é o tamanho da nossa profissão. O tamanho da nossa profissão, ela é muito maior do que um cara que vende ou compra imóveis. É um cara que está no momento mais difícil, às vezes, de uma família. Porque não é só de alegrias. Essa mania de, eu vendi um sonho, eu vendo sonhos. Cara, muito pelo contrário. Às vezes você está intermediando a venda de um imóvel, que é um puta de um problema. Exato. Alguma coisa grave está acontecendo, você está lá... Uma história de vida, uma separação, uma... Exatamente, cara. Não é. Porra, então o Senna perdeu a chance de conhecer o Joacir. Boa! Oh, se ele soubesse que ele não podia ter falecido. A gente tinha que ver o Senna velhinho. Tudo, né? Não tereis, né? Ele teve quase tudo. Mas vamos lá, né, cara? Ia ser legal nós temos um Ayrton Senna velhinho, dando lição, dando palestras. Que nem o Bernardinho, cara. O que é o Bernardinho? É outro que eu acompanho direto, assim, cara, é impressionante. É uma melhor que a outra, assim, e histórias reais, histórias de vida, histórias que você se identifica. Não é aquela mamão com açúcar que a gente fala, aquela que não tem a prática, né? Não praticou. Ganhou dinheiro e vai falar de ganhar dinheiro. Não, cara, não é isso que eu estou falando. Não é disso que se trata. Não é disso que se trata. Quer ver um cara que eu tive, eu posso dizer que eu quase tenho o privilégio de nós termos conhecido sem querer, por causa da pandemia, foi digital, foi o Amir Klink, né? Sim. Naquela convenção que o Peixoto organizou remoto, lembra? Acho que foi Summit. Cara, acho que foi Summit. Foi o Summit, eu acho. O que é a história? A história daquele cara. É um cara, é um outro exemplo, é um Ayrton Senna vivo que ninguém fala às vezes. Isso, exato. Que não tem Quem sabe eu não trago ele um dia para um papo. Aí me avisa antes para me preparar. Joacir, eu queria te agradecer. Eu queria que tu deixasse um conselho para quem está entrando no mercado. Qual o principal conselho que você daria para empreender, para o cara te ouvir, anotar no papelzinho e fazer para dar certo? Eu acho que assim, teria vários, mas eu vou deixar um que é mantenha sempre a postura de aprendiz. Eu acho que se você tiver sempre com a motivação de aprender algo novo, cara, isso não tem preço. Isso não tem dinheiro que pague, porque você vai aprender, é uma conquista para a vida inteira. Se perguntar qual que é a sua motivação para acordar todo dia, óbvio, além de família, essas coisas que a gente... Cara, mas é aprender algo novo. Eu sou fascinado em aprender algo novo, eu quero aprender, eu quero trocar informação, porque é disso que se trata. Então, uma dica se eu puder dar uma das dicas, cara, mantenha a postura de aprendiz, seja resiliente sempre, não é assim, a nossa profissão, ela não é fácil, ela é simples, mas não é fácil, né? Simples por quê? Porque você tem um modelo, nós aqui, hoje temos um modelo que eu digo que se eu tivesse esse modelo há 16 anos atrás, se eu tivesse conhecido esse modelo há 16 anos atrás, cara, eu estaria infinitamente melhor do que eu estou hoje, e olha que eu estou bem. Graças a Deus eu não posso reclamar. Você fez 6 anos ontem, né? De empresa, 6 anos, né? 6 anos de empresa ontem. Quantas vezes você já foi ganhar prêmio em Las Vegas? Então, eu fui uma vez só para Vegas, cara. Só foi uma vez? Só fui uma vez, o ano que vem eu vou. Esse último aqui, o Marco e a Ruth foram meio que de lua de mel, e eu fiquei, então a gente tem essa... Mas ano que vem estarei lá. Que legal. Desde 2000, a gente entrou em 2017, janeiro de 2018 a gente virou a chave 100% para o modelo, para
para só gestão, só aplicando o modelo. E desde então, 2018, eu fui 100%, fiquei entre os 10 do Brasil. 2019 Platinum, 2020 Platinum, 21 Platinum e 22 eu, graças a Deus, ingressei no Hall da Fama internacional, que é uma conquista para mim espetacular. E assim, dentro disso é uma coisa bacana, porque quando eu entrei, eu falei, eu quero chegar ao Hall da Fama e aí eu vou buscar algo diferente. E, coincidentemente, como a gente dentro desse modelo tem previsibilidade, 2022 eu conquistei, e esse ano aqui eu já estou na minha migração ali de corretor para mais Que legal. Me preocupando com a gestão da empresa, obviamente vendendo, treinando, trabalhando, mas mais focado na gestão. Velho, é a história, né, cara? A gente se vicia em querer melhorar. Quando a gente experimenta essa pílulazinha aí do conhecimento, da troca, dessa conexão que a nossa empresa faz no mundo inteiro, é uma coisa só quem está dentro sabe, entende. Ela nos puxa para cima de forma absurda e talvez nem todos estejam preparados para ser sempre desafiados, né? Sim. Cara, olha, foi muito bom. Você tem vaga na tua equipe? Eu marco o povo aqui se alguém quiser trabalhar contigo de São Paulo. Como é que você está procurando? Quais são as lojas que tem vaga? Me fala um pouco sobre isso. A gente sempre tem vaga. A gente tem um processo de treinamento, de seleção de corretores que a gente faz na loja. Todo mês a gente tem um processo de seleção e treinamento. Hoje a gente trabalha muito, graças a Deus, com indicação. Então, os corretores, hoje, eles indicam outros corretores e vem o resultado, né, dos nossos corretores e querem trabalhar com a gente. Mas, assim, é só entrar no nosso site lá, se inscrever ou ligar. A gente tem três unidades hoje. Moema, que é a Imob. A Collection fica na Vila Nova Conceição e a Amplo em Pinheiros. As 3 unidades a gente está selecionando, contratando, legal. Porque o modelo RE/MAX é para todos, seja ele corretor master, broker, corretor. Tá, o modelo é volume. Então a gente precisa de mais gente engajada, sendo do mercado ou não. A gente tem todo um treinamento, todo um trabalho de acompanhamento desse corretor, que ele não fica sozinho e, com certeza, ele tem resultados excelentes em um curto espaço de tempo. Então tá. Então, quem sabe eu vou me candidatar aí, eu vou mandar um currículo. Opa, será muito bem-vindo. Olha só, cara, muito obrigado pelo teu tempo. Imagina. O tempo passou muito rápido agora que eu vi, o tempo já passou. Eu tinha um monte de coisas que eu queria ter perguntado a mais, mas deixa para um outro momento. Acho que o mais importante desse nosso papo é reconhecer o quanto nós somos parecidos uns com os outros e o quanto a gente pode ajudar mais pessoas a fazer dessa profissão uma profissão com o respeito e a imagem que ela merece. Que eu sou do tempo que, quando entrei na corretagem, era assim, não deu certo, virou corretor. Exato. Não deu certo em nada, vai ser vendedor de carro ou corretor. Então, eu tenho muito orgulho de falar hoje que a vida me deu muito e tudo foi na corretagem. Aprendi como nunca aprendi. Eu tive formação, sou formado em publicidade e propaganda, não estou cuspindo no prato que comi, não é isso, mas não se compara a quantidade de informação e de valores que a profissão pode te dar para se transformar numa pessoa melhor, num colega, num marido, numa esposa. Eu acho realmente a nossa profissão exemplar. E tu é um cara exemplar, eu gosto muito de ti, te admiro bastante. Recíproca é verdadeira. Foi muito legal ter tua participação aqui no Rio Grande do Sul, quando você esteve aqui. Então, vamos nos ver em breve agora, em novembro. Com certeza, com certeza. Aqui, ó, Joacir, um baita fim de semana, um abração para você. Esse programa vai ser divulgado, vai ficar gravado, então você vai poder
curtir e passar para os teus amigos e pessoas que queiram trabalhar com você, tá bom? Muito bacana, Casti, obrigado, parabéns aí pelo programa, pelo trabalho, pela trajetória. Você é um cara que também acho que está aí há 6 anos, se eu não me engano, 7? 6 anos, vai fazer 6 anos. 6 anos e, cara, eu já falei no início, o trabalho que vocês fazem é incrível, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, quero retornar, quero voltar, e aí eu já deixo uma dica. O próximo a gente faz pessoalmente, aí tomando um vinho, vai ser muito bacana. As edições ao vivo, quem sabe, né? Isso, exatamente. Tá me dando uma boa ideia. Vamos fazer esse projeto aí acontecer. Obrigado, Cássio. Muito obrigado, viu? Um abração e vejo você, meu colega, aí também na próxima edição do Isso Podcast. Até mais. Tchau, tchau, Jacir. Até mais. Tchau, tchau.